Olá, você que está nos vendo e nos ouvindo aí pelo canal Literal Web, tanto no YouTube quanto no Spotify. Essa entrevista também passa no Spotify. Hoje nós vamos conversar, hoje é o Literal Web, mais um episódio do Literal Web Entrevista, e nós vamos conversar com ele, que é escritor, é um jovem escritor, talentosíssimo escritor, né? Já escreveu para livros, para jornal, Samuel Pientznoyer. Muito obrigado pela presença, Samuel. Prazer falar com você, meu caro. Nada, eu que agradeço. É sempre uma honra poder participar dessas iniciativas. Então vamos lá, Samuel. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Samuel, quando você percebeu esse seu interesse pela escrita? Pela escrita, foi logo assim que eu comecei o ginásio, né, no 6º ano. Que eu tinha uma brincadeira com os meus amigos, cada um de nós representava uma coisa. Tinha um poder especial, alguma coisa assim, bem infantil mesmo. E do grupo eu era responsável por escrever as nossas histórias. E foi assim que começou tudo. Era sempre coisinhas assim, relacionadas ao nosso dia a dia e tudo mais. E foi crescendo, foi evoluindo conforme eu evoluí, amadureceu conforme eu amadureci também. Então é uma coisa que acompanha essa minha caminhada, né? Eu acho que isso é o mais mágico de tudo, eu poder ter crescido com isso. Esse teu processo de escrita, ele está associado ao gosto pela leitura? Você acaba sendo influenciado por aquilo que você lê? Também. Eu gosto mais de escrever fantasia, né? Ficção. E coincidentemente são os livros que eu mais leio. E tem a ver sim, só que o da leitura começou bem antes. Muito antes do 6º ano, que foi incentivado pelo meu pai, porque ele sempre leu muito e continua lendo muito até hoje. E eu acabei pegando essa mania dele, esse bom hábito, graças a Deus. E depois eu fui me descobrir na escrita, o que foi um processo assim, meio que a parte mais junto ao mesmo tempo. Fala pra gente aí, né, dentro dessa tua vida literária, né, das suas leituras, desse tempo todo de leituras que você já fez, né, fala pra mim, os top 3 livros, os 3 livros que mais marcaram a sua vida até agora, e por quê? Eu sei que é uma pergunta difícil classificar, ainda mais classificar só 3, né? Ainda mais para quem gosta de ler, 3 é pouco. Né? Então, classifique rapidinho 3 livros. Eu acho que o meu livro favorito de todos os tempos e provavelmente vai ser Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu amo, sempre amei. Eu peguei escondido da minha irmã, que era um livro dela, que ela leu para a escola, né, um livro paradidático. E eu me apaixonei de primeira. Eu já li umas 5 vezes. E acho que assim, é o meu favorito de todos, assim. É o que eu tenho mais apego. Depois, acho que o que mais influenciou a minha escrita, me influenciou como escritor, foi a trilogia do Assassino, da Robin Hood. E me influenciou muito porque eu estava acostumado com livros assim, feitos em um certo molde, que as coisas sempre terminavam da mesma forma, só que de jeitos assim, maquiados de forma diferente. E esse livro tem um final assim completamente fora do padrão. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei assim de cara nele. Não acaba como você espera. Eu acho que esse seria o segundo. E o terceiro, eu tenho um apego especial porque foram os primeiros livros que eu li. Muito pequeno ainda. Que foi a saga de Como Treinar Seu Dragão. E eu lembro que, tipo assim, foi literalmente o primeiro livro que eu li. E eu li um de 400 páginas em um dia, porque eu me descobri assim na hora, me identifiquei e falei assim, caraca, isso aqui que eu gosto. Eu gosto é de ler. E eu acho que merece terceiro lugar por causa disso, né? Tem um apego emocional meu. E aí, né, dentro desse processo de leitura, caminhando para a escrita, né, vamos falar um pouquinho mais de leitura e depois a gente volta para a escrita. Dentro desse processo de leitura, quem foi o autor ou quem são os autores, né, que te influenciaram ou que te influenciam até hoje? Que você olha e fala assim, não, eu quero escrever um dia, ou comecei a escrever como fulano de tal, como Beltrano, como Ciclano. Fala pra gente aí.
Eu gosto bastante do estilo da escrita, como eu falei, da Robin Hobb, da trilogia do Assassino, mas tem uma autora também que é mais recente, que é a Diana Moresi. Ela é a autora do A Irmã do Campeão. E é um livro, tipo assim, eu não cheguei a ler ainda. Só que eu sigo ela no YouTube, eu sou inscrito no canal dela, e ela dá muitas dicas, assim, de ouro para jovens escritores como eu, e eu acabei me identificando com o estilo dela, porque ela também entende mais para esse lado da fantasia. E sempre quando ela lança um vídeo novo, eu já vou lá ler, já anoto algumas coisas que eu posso aplicar. Então acho que assim, de todos mesmo, o que eu mais acompanho seria ela, né? A Diana Moresi. Vamos lá, Samuel. Então, continuando com o papo da questão da escrita, né? Eu pude ter esse contato com a sua escrita quando você estava no final do Fundamental 2, no 9º ano, quando eu te conheci. E aí eu conheci a tua escrita através de temas pertinentes ao cotidiano. Ponto. São os temas, de fato, que você procura, que você gosta de escrever? Assim, aquela época foi uma época meio à parte da minha vida. Como o senhor falou, saindo do Fundamental 2, tudo mais, adolescente. Então eu estava tentando me achar. E eu achei que reproduzindo coisas assim do cotidiano, de uma vida normal, eu poderia entender como que é ter uma vida normal, né? Como é ser uma pessoa normal. Eu achei que criando a identidade de personagens eu poderia encontrar a minha. E eu acho que por isso que naquela época era o tipo de coisa que eu mais escrevia. Mas hoje eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Como eu falei, a minha escrita amadureceu junto comigo. E eu já sei quem eu sou, já sei o que eu quero e isso reflete na escrita também. Porque eu já sei no que eu sou, assim, bom, sendo modesto, né, gente? Não tô me gabando nem nada, mas a gente tem a nossa praia, o nosso forte, que a gente gosta. Eu já me descobri isso, é bem bacana. E hoje em dia, por mais que eu não escreva tanto, assim, coisas cotidianas, eu tendo mais para um lado oposto, eu tento encaixar um pouco disso, né? Um pouco da vida real. Porque a escrita, a leitura nos permite fazer isso, né? A gente cria um mundo real, só que fictício. Então, eu acho que isso é a parte mais bacana. Eu acho que eu não perdi essa mania de sempre tentar levar o real para as coisas que eu escrevo. O que foi para você, né, que primeiro veio o jornal, depois veio os livros? Como que foi para você ver seu primeiro texto publicado, né, para uma quantidade legal de pessoas que acabariam lendo aquilo que você escreveu? Na época foi muito sim, muito mágico, eu me senti muito especial. Eu não parei de olhar para o meu nome no livro por uns 20 minutos seguidos. A cerimônia estava acontecendo, eu estava lá. Tipo assim, caraca, meu nome está escrito aqui. E serviu de incentivo também, porque eu olhei e meu nome ainda estava na página. Eu falei assim, não, só uma página não basta não, tem que estar na capa. E para isso que eu continuo me dedicando, né? Então eu acho que aquele comecinho foi o que me deu combustível, assim, né? Para continuar, para me dedicar. E eu creio que eu vou sim conseguir publicar meus livros e meu nome vai estar na capa, não me diga assim. Com certeza, meu caro, com certeza. Hoje, justamente esse processo editorial hoje, ele acaba sendo mais viável do que botamos não muito tempo, botar 10 anos atrás. 10 anos atrás era muito mais complicado, né, a publicação de livros devido às editoras só apostarem, né, em autores consagrados. Hoje não. Hoje você tem uma gama de editoras que apostam em jovens, né, em novos, vou botar assim, jovens no sentido da idade não, mas jovens no sentido de novos escritores que nunca foram publicados. Então, assim, existe, né, essa possibilidade, até porque aquilo que você escreve tem qualidade. E aí, como que você vê, o Samuel, você que é um jovem que gosta de ler, um jovem que gosta de escrever, como que você vê isso dentro da galera, dentro do pessoal da tua faixa etária?
tipo assim, hoje em dia, por incrível que pareça, tem mais jovens leitores do que antes. E as pessoas também tomam iniciativa para, por mais que não sejam profissionais, colocar as palavras para fora, né? Por mais que não seja um texto assim muito bem elaborado, sejam só palavras simples, as pessoas se sentem mais livres para isso, né? Seja um texto no Facebook, no Instagram, seja apenas um post-it escrito um versinho. Então, hoje em dia está mais em alta isso, que eu acho bem legal, porque antigamente não se via tanto disso, né? Antigamente ainda tinha aquele paradigma, que ler era coisa de nerd, era coisa de CDF. Mas hoje não, a gente tem livros para todos os tipos de pessoas. Então, ler não se tornou mais só para CDF, se tornou coisas para todo tipo de pessoa mesmo, todas as faixas etárias, todos os grupos sociais. E eu acho isso bacana, principalmente na minha idade, né? Que o pessoal está mais acostumado assim, com leitura. E essa diferença de gostos, de possibilidades, até ajuda a gente a se melhorar, né? Porque a gente está em contato com mais coisas. A gente não fica restrito a um grupo pequeno. Então a gente consegue pensar mais fora da caixinha. E isso ajuda na hora de produzir. Porque a gente já não tem, tipo assim, contato com um público só. A gente conhece vários públicos e a gente pode adaptar o material para não atingir um, mas atingir todos ao mesmo tempo, de uma maneira ou de outra, né? Então acho isso que é bem bacana. E entre vocês, né, adolescentes, você está na faixa etária de 17, 16 anos, certo? No caso, entre vocês, já rolou aquele lance de algum amigo ou amiga sua escrever um texto e saber que você, como você gosta de fazer isso, chegar para você e falar assim, Samuel, vê se ficou legal? Você já passou por isso? Direto, muitas vezes. Às vezes eu fico E como é, meu? É estranho, é um pouquinho estranho, de verdade, porque a pessoa confia em você num nível que ela revela uma coisa assim íntima dela, porque eu pessoalmente não gosto de compartilhar, pedir opiniões a ninguém além do meu pai. Eu só mostro as coisas assim que eu escrevo durante o processo para ele avaliar. E eu sei como é difícil levar isso para alguém ver. Então, tipo assim, eu me sinto muito privilegiado. Eu fico até meio bobo na hora. E a pessoa fala assim, não, você pode falar a verdade mesmo, não é só porque eu sou seu amigo que você tem isso, não. Até tem que me controlar, porque, tipo assim, eu fico tão feliz da pessoa ter lembrado de mim que eu falo assim, não, tá ótimo. Mas é bacana poder ajudar, né? Ajudar as pessoas que querem seguir por essa forma. E às vezes até pessoas que, no meu ver, são até mais capacitadas do que eu, né? Tem até uma amiga minha de São Paulo, a Ana Carolina, que ela é escritora também. Ela já até publicou, já até vendeu uns livros dela. E ela me chamou para ser assistente dela na hora de montar um roteiro, que ela quer levar para as telas, né, a produção dela. Eu fiquei tipo assim, Ana do céu, eu, roteirista? Então, tipo assim, todo mês praticamente ela me manda o roteiro para mim checar, para me dar uma dica, para mim falar alguma coisa. E isso é bem legal, poder estar envolvido, né, poder participar. E não só como um amigo, né, porque você já encara como se fosse realmente uma profissão. Eu acho que isso abre portas, isso expande a mente, né? Porque é o meu desejo trabalhar com isso, né, no futuro. Então, desde já ter esse tipo de preparo é muito privilégio, assim, porque tem pessoas que não conseguem ter esse contato com pessoas que compartilham do mesmo hobby, né? Então, eu, tendo isso, me sinto muito privilegiado, de verdade. E você falou aí agora, né? Não sabia dessa sua vertente, da questão do roteiro. O roteiro é bem diferente do processo, né, da escrita de uma crônica, de um conto, até mesmo de um romance. Como que está sendo essa experiência para você, justamente passar pelo roteiro? Eu gostei bastante. Eu achei assim, bem diferente poder pensar no físico, né? Porque por mais que as palavras elas criem imaginação na nossa mente, fazer um roteiro você está literalmente pensando naquilo materializado. Então é um processo assim diferente. Por mais que seja tipo assim, roteiro, escrever, mesma coisa. Não é. São processos assim que envolvem pensamentos diferentes, ideias diferentes. Então,
pensar além, pensar no físico em vez só do literal, é bem diferente. Eu confesso que eu prefiro a escrita normal mesmo. O roteiro não é, tipo assim, minha praia. Mas eu gosto bastante. É até um desejo meu também no futuro adaptar os livros que eu escrevo para, quem sabe, um filme ou uma série, algo do tipo. Então, saber já mais ou menos como dá para fazer, porque não é tipo assim, tudo que a gente escreve vai ser literal na adaptação para um filme, para uma série. Não. Tem divergências, é impossível não ter. E pensar nessa forma de reprodução ajuda também a ter um controle sobre o processo, né? Porque você não simplesmente sai escrevendo, você pensa cada palavra antes e como aquilo vai passar, como que vão atuar aquilo, como que vão narrar aquilo. Então tudo tem um peso a mais, né? Então acho que é um processo bem mais complexo do que a escrita em si. Vamos lá então, Samuel. Você conhece esses aplicativos, né, que na verdade voltados para a divulgação da escrita, como o Wattpad? Conheço. Inclusive eu fazia, só que eu saí da comunidade por um tempo, por uns problemas pessoais que eu tive. Só que agora eu tô voltando, inclusive eu tô com ele aberto aqui no navegador, que eu ia postar agora o que eu tô escrevendo. O que você acha, aí a opinião sua, sobre esses espaços que acabam democratizando, né, a escrita, né, o processo de escrita, a divulgação da escrita, onde jovens, adultos, né, pessoas de qualquer idade podem chegar ali, publicar e divulgar, né, para quem faz parte, como você falou, né, da comunidade, chegar ali, da opinião. Como que é esse processo? Eu tenho um certo contato a mais, né, e eu já vi as duas faces, né, da comunidade desses aplicativos. E é algo que, tipo assim, depende muito da situação. Eu, pessoalmente, eu acho que é uma boa, porque tentar a sorte por fora só com as escritoras é muito difícil, é muito, muito, muito raro de se conseguir. E através desses aplicativos, por mais que você talvez não consiga um contrato com uma editora, se o que você escreve faz sucesso, você não precisa de uma editora para ganhar dinheiro. O próprio Wattpad, ele oferece uma quantia, né, uma espécie de contrato, e ele te reconhece como um escritor deles se a sua história tiver um número X de visualizações. Então você não precisa mais ficar naquela espera, naquele aguardo, esperando da revisão, porque geralmente para as editoras a história tem que estar finalizada, completa e revisada. E geralmente quem escreve não revisa, quem escreve não altera nada, porque já está escrito, né? Então é muito difícil de quem escreve encontrar um erro naquilo que escreve, porque na sua cabeça está tudo certo, mas por causa disso você pode deixar passar algum errinho. Então por fora você tem um trabalho de ter que contratar um editor que vai ler tudo, vai sugerir alterações, que vai mudar a obra toda. Geralmente as editoras não dão uma certa assim, liberdade para o autor criar o que ele bem entender. Geralmente tem que seguir um padrão de regras, moldes certinhos para poder ser publicado. E nessas plataformas você tem mais liberdade de expressar da sua forma. E os seus editores são os seus leitores, né? Eu acho isso que é o mais bacana de tudo. Se tem um erro, eles vão lá nos comentários, eles sinalizam, pô, tá escrito errado assim, linha tal. Então você fica mais, tipo assim, dependendo de si mesmo. Você não tem um custo para fazer sucesso, né? Eu acho que isso é o mais bacana de tudo. Você não precisa investir para ganhar dinheiro. Então tem grande chance, sim, de o seu material for bom, se você tiver talento, se for realmente aprovado pela comunidade, fazer sucesso e você ter um retorno sem nem ter que ter gasto nada. Então eu acho que é, tipo assim, uma oportunidade boa e acho que todo jovem escritor deveria tentar. Por mais que não consiga de primeira, continua tentando, porque é tentando que você vai sabendo onde você errou e dá para você mexer, né? Mexer nos arranjos,
consertar, para fazer a coisa dar certo. Então, acho que é um ótimo caminho a se seguir. Esses contatos entre vocês que estão na comunidade, né, ele fica somente ali ou ele acaba se estendendo a nível pessoal, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, ou seja, fora daquela comunidade ali? De vez em quando se estende, sim, principalmente entre os escritores. Geralmente, com quem lê, você não tem tanta, tipo assim, proximidade, né? Se você tem um público menor, acaba que você fica mais conhecido, mais próximo daquele público. Mas com grandes públicos é um pouco mais complicado, né? Então acaba que fica restrito ao aplicativo. Mas os escritores, a parceria que surge entre os escritores é muito legal. É muito bom ter um amigo que escreve na mesma plataforma que você. Inclusive a Ana Carolina, que eu mencionei um pouquinho antes, eu conheci ela como escritora, no Wattpad mesmo. Eu li o livro dela e ela leu o meu. E aqui já começou uma relação entre nós. Tipo assim, foi muito legal. Porque a gente avaliava um ou outro, a gente ficava tipo assim, nossa, adorei o capítulo novo, isso que você escreveu e tudo mais, o que será que vai acontecer? E foi assim que foi surgindo essa amizade, né? Inclusive, quando eu parei de publicar, ela veio na hora, né? Você sabe, assim, como assim você vai deixar de publicar? Como assim, sabe? Meu Deus, eu fiz isso. E é bom acompanhar, né, assim, um ou outro, estar perto dessas grandes decisões. Quando ela foi lançar o livro dela também no Amazon, eu tava lá, eu ajudei, eu dei conselhos. Então, tipo assim, essa parceria entre os escritores é a mais legal. Tipo assim, é muito melhor você ter uma amizade com um escritor do que você enxergar ele como um rival. Então, eu acho que com os escritores é mais fácil de manter um relacionamento, sim. Eu tenho um amigo, né, um amigo próximo, que ele saiu desse processo. Ele começou a escrever, ele escreve fantasia, né, e aí ele começou a escrever no Wattpad. E conforme ele ia botando capítulo por capítulo ali e tal, a galera foi dando um retorno para ele tão bacana, que ele conseguiu convenceu uma editora a publicar o livro dele. Aí ele publicou o primeiro livro, né, através do incentivo da família mesmo. Ele conseguiu, especialmente de um tio dele, né, ele conseguiu publicar o livro, ele lançou o livro, ele foi para as feiras literárias e tal, fez tudo direitinho. E deu tão certo, né, que o dele é baseado nos tabuleiros de RPG. E deu tão certo que ele já está indo para o segundo livro. Mas ele não abandonou a plataforma. Até porque para ele serviu como, né, vamos dizer assim, como um laboratório para ver se aquilo que ele escrevia, né, era legal e se teria retorno. E, né, para surpresa dele, ele teve um retorno legal desse primeiro livro, tanto é que a editora convidou ele para fazer o segundo livro, né? Então acaba esse processo de democratização acaba ajudando, coisa que a gente não tinha, né, na nossa época. Na nossa época era aquele livro lá da livraria, né, e chegar até os consagrados era muito complicado. Também era outra coisa, né? Esse chegar ao escritor, bater um papo com outro escritor. Até porque pra gente, né? A gente não tinha esse negócio, eu escrevo. Eu não lembro de nenhum amigo meu na escola falar para mim assim, eu escrevo. Juro, não lembro. Isso aí é uma coisa que a gente está vendo, né, de agora. Se alguém escrevia, ficava guardado. Como que você vê também, além disso tudo que a gente já conversou, como que você vê essa proximidade hoje dos autores com o público? Né? Poder conversar, de repente poder fazer uma live, como vocês já fizeram, uma live com uma escritora, com um escritor, bater um papo, perguntar a ele a realidade. Como que você vê isso? Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que ajuda tanto o leitor quanto o escritor em si. Porque tendo esse tipo de contato, ele acaba sabendo o que as pessoas acham da obra dele, né? Tipo, não é mais uma relação unilateral. Tipo assim, eu lancei o livro e você vai ler, pronto, final. Não, ele tem um feedback quase que imediato.
Inclusive, essa autora que eu mencionei um pouco antes, a Diana, ela tem um canal no YouTube e ela geralmente faz umas lives para falar com o pessoal, para dar dicas e para receber dicas também, para saber o que o pessoal está achando das obras novas, se está demorando muito para lançar alguma coisa. Então, eu acho que é uma coisa bem bacana essa proximidade, né? Essa esfera mais próxima, porque, como você mesmo falou, antigamente era uma coisa mais reclusa. Tipo assim, vou ler um livro aqui de fulano de tal. Ah, mas quem é fulano de tal? Você nem sabia de onde vinha a pessoa, você nem sabia quem era a pessoa, o histórico dela, a história dela, a pessoa só tinha o livro. E hoje não, né? Hoje você pode estar ali mais perto. Por mais que, como eu falei um pouquinho antes, não seja uma relação pessoal, você consegue trazer o público para perto de você. E é algo que te ajuda no processo da escrita, porque você sabe onde tem que melhorar, o que o pessoal não está gostando, o que pode melhorar, o que deve continuar. E também dá para ajudar os leitores também, os jovens escritores, né, que estão querendo começar. É um incentivo para eles te ajudarem a melhorar, né? Para assim, não, eu comecei, eu achava que era assim, mas depois de um tempo eu vi que não era. Então, aquele jovem escritor que está assistindo, que era daquele mesmo jeito, vai falar assim, pô, se ele falou que não era, então é melhor eu não continuar assim, senão eu vou acabar quebrando a cara. Então eu vou seguir o conselho dele, seguir o conselho de fulano. E é uma coisa que me ajudou bastante, né? Inclusive eu segui muitos dos conselhos dela, e é por causa de muitos deles que eu tô conseguindo postar, né? Começar a postar a minha obra, e tudo assim, de maneira pensada, racional, não é simplesmente assim, tô escrevendo, vou escrever, vou postar. E ter esse contato com um lado mais racional, deixando o emocional de lado, ouvindo uma pessoa que tem experiência, é uma coisa que te ajuda realmente a você dar os primeiros passos. Bom, a crítica, ela existe, né? E ela pode ser positiva ou negativa, e a negativa, ela pode ser construtiva e te fazer, né, melhorar. Como que você lida com a crítica, meu caro? Seja ela positiva ou negativa, mas como que você lida com aquela pessoa que chega para você e vai falar sobre uma determinada coisa dentro do teu texto que ela gostou ou que ela não gostou? Eu acho que toda crítica é válida. Por mais que ela seja uma crítica destrutiva, ela tem um fundamento. A pessoa pode ter aumentado, pode ter exagerado, mas foi fundamentado em alguma coisa. Então é bom você ter esse olhar mais impessoal, né? Como eu falei, separado da emoção. Porque a gente vai ter críticas negativas, pessoas que vão tentar colocar para baixo, isso é inevitável. Então, desde já você olhar com um olhar mais assim, maduro, mais racional, mais intelectual, ajuda. Porque, por exemplo, a pessoa falou mal da obra do começo ao fim, fez 25 linhas falando mal do seu texto. Mas na 7ª linha, ela falou uma coisa que não é mentira, que é verdade. Talvez o progresso da história é muito lento. Então, se você não tem essa visão crítica para analisar, reter o que é bom e esquecer o que é ruim, você acaba que não vê o que você deve ver e só enxerga as coisas que você não deve. Porque você se retém a tudo aquilo de ruim que a pessoa falou, e a única coisa boa que poderia te ajudar no meio daquele mar de coisa ruim, você deixa passar, porque você deixou as coisas ruins entrarem. Então é bom criar esse olhar racional. A mesma coisa com as críticas positivas. Por mais que sejam positivas, a gente tem que ter um olhar imparcial. A gente tem que absorver de forma assim, mais racional mesmo, mais pensada. Porque se a gente acaba levando pro lado, tipo assim, nossa, caraca, fui elogiado, sou demais, você acaba se blindando contra erros que você pode vir a cometer. Então, se, por exemplo, aquela pessoa que está sempre dando um elogio, fazendo um comentário positivo, ela nota um erro e ela vai comentar, por você estar tão cheio de si mesmo, você não consegue aceitar. Você está armado contra aquilo. Então, é uma coisa que você próprio se atrapalha. Então, tem que ser pé no chão, não tem jeito. Tem que pensar com a cabeça, deixar o coração de lado, porque o coração não vai ajudar em nada, para falar a verdade. Então, tem que ser bem racional, tem que separar bem as coisas, porque senão você acaba se destruindo e acaba também deixando o seu sonho ser destruído. Então tem que ter muito cuidado com isso.
vocês, né, hoje, antigamente, né, vai fazendo um comparativo com a minha época, que não é tão antigamente assim, né, mas antigamente a gente geralmente conversava a respeito do futebol, da rodada do final de semana, né, falava de, de uma coisa que viu na televisão, né, até porque não se tinha internet ainda, então a televisão era a nossa companheira, como a internet é a companheira de vocês agora, né? Mas muito pouco a gente falava, né, dessa questão de livro, ou quase nada, a não sei que a gente tivesse que falar sobre a respeito de um trabalho de escola. Como que isso está hoje? Vocês conversam a respeito de livros sem ter essa obrigação, né, essa obrigatoriedade, de repente, de um trabalho escolar, falando pura e simplesmente pelo prazer, pela vontade, pelo gosto? Não é uma coisa, tipo assim, total, né? Não é com todo mundo que você vai chegar, vai ter uma conversa sobre literatura e a pessoa vai conseguir sustentar. Mas é uma coisa, assim, mais diversificada hoje em dia, porque se você tivesse um amigo antigamente que gostasse de ler, era aquele amigo e ponto final. Você agarrava com ele, falava com ele 24 horas por dia. E hoje não, como eu falei, tem livros para todos os gostos, então dá para você conversar com gente que gosta de ler fanfic, por exemplo. Dá para conversar com gente que gosta de ler mangá, e por aí vai, né? Então dá para ter um contato maior com diferentes tipos de leitores. Samuel, a gente já está chegando na reta final, né? Aí eu queria ao mesmo tempo fazer uma pergunta e ficaria também como uma mensagem. Samuel, olhando toda a tua trajetória até o dia de hoje, né? Fala para quem está te vendo e para quem está te ouvindo o que o processo da leitura e o que o processo da escrita pôde te ajudar e se você faria diferente. Acho que a única coisa que eu faria de diferente, olhando agora com um olhar assim mais maduro, é não ter medo do erro, não ter medo da crítica, porque a gente vai errar, a gente não é perfeito. Então, esse processo, ele tá cheio de erros, ele tá cheio de falhas. E ter falhas é essencial, porque vai te ajudar a construir degraus para você se melhorar, para você se aprimorar. Então, um conselho que eu deixo é realmente isso, né? Tem que fazer de todo o coração, gente. Tem que colocar sua alma em cada página. Você tem que querer, você tem que desejar aquilo, você tem que se colocar no papel, porque senão vai ficar somente palavras, vão ser coisas assim frias, que não vão ter vida. Então é uma coisa que eu levo sempre comigo. Eu sempre me coloco em cada palavra que eu escrevo. Então, se eu tô triste, eu provavelmente vou conseguir escrever uma coisa triste de maneira melhor. Se eu tô feliz, eu vou conseguir escrever coisas felizes de maneira melhor. Então, tipo assim, se derrama. Que o livro não seja só uma história da sua cabeça, mas seja você em formato de papel, né? Seja a sua história contada de uma maneira diferente. Nunca se desestimula. Por mais que aconteçam coisas assim horrendas na sua vida, usa aquilo de experiência, usa aquilo até mesmo como inspiração, para que você possa escrever sobre aquilo e não contar uma história triste somente, mas contar uma história de superação. E eu acho que o bom de escrever é isso, né? Porque você cresce junto com o que você escreve. Você evolui junto com o que você escreve. Então, poder acompanhar a sua evolução através das coisas que você escreve, das coisas que você publica, é uma coisa que te ajuda a se conhecer, né? Você tem um contato melhor consigo mesmo. E eu acho que isso melhora muito as relações assim intrapessoais conosco e interpessoais com as outras pessoas, né? Porque você acaba conhecendo mais assim como é o ser humano, como é se sentir de tal jeito, de tal maneira. Você tem mais facilidade em reconhecer os sentimentos, saber quando uma pessoa está se sentindo mal ou bem. Então, acho que é uma coisa que edifica a gente como ser humano, né? E não é algo que eu nunca vou desistir. E é um sonho assim, que eu carrego comigo
E não é um sonho assim só meu, porque tem mais coisas assim no jogo, não é só sobre mim. Tem a história de muita gente que talvez vai depender do que eu escrever hoje. Então eu tento sempre pensar fora disso, né? Não com um olhar egoísta. Ah, não, vou escrever porque eu gosto. Mas pensar que de alguma forma isso pode ajudar alguém, pode servir para um propósito maior. Que eu não sei, mas que talvez vá servir para alguém, né? Então eu nunca vou desistir. Eu vou em frente, por mais que as coisas não saiam da forma que eu espero, eu vou continuar, porque esse é o meu chamado, né? Eu acho que eu já descobri que é para isso que eu tô aqui. Então, vamos sem medo, vamos sem fraqueza, que vai dar tudo certo de uma forma ou de outra, né? Então, esse conselho que eu dou para vocês, nunca se desestimulem, vão em frente, e de alguma forma ou de outra vai dar tudo certo no final. Samuel, e para quem agora está assistindo e ouvindo você e quiser de repente entrar em contato com o Samuel, ver os escritos do Samuel na internet, como que a galera pode te achar, pode conversar com você? Por enquanto, eu só tô no Wattpad. Tô analisando isso se vale a pena publicar em outra plataforma, mas eu tô só no Wattpad por enquanto. E o meu nome lá é Sam P. SAHM P maiúsculo I. Não tem nada publicado ainda, porque eu estou revisando, mas ainda hoje deve ir a alguma coisa. Então, se vocês quiserem entrar lá, eu vou ficar muito agradecido, deixar um like, poder salvar, compartilhar com os amigos de vocês, é muito importante. Por mais que a pessoa não tenha um Wattpad, só dela entrar no aplicativo e olhar aquela obra já vai contar como um leitor. Então, é uma coisa que ajuda, sim, a ter visibilidade. Então, eu vou deixar aí para vocês. O nome do livro é A Voz das Dunas, e vocês podem me procurar no Instagram também, que é Sfiente. Se vocês quiserem mandar um direct de qualquer conselho, ou me dar um conselho também, que eu aceito, é só me chamar lá que eu vou ficar muito feliz. Tem como você, para a gente encerrar, você dar não, sem spoilers, né, mas dá um apanhado geral do livro? Tipo assim, como eu falei, né? Por mais que seja sobre fantasia, eu gosto de colocar um pouco do real misturado, né? Então, é um livro sobre descoberta, é um livro sobre conhecimento pessoal. Então, o protagonista, ele perdeu todas as memórias, então ele não faz ideia de quem ele seja, ele não sabe como é a personalidade dele, ele não sabe quem é um quadro em branco. E ele tem essa escolha, né? Ele começa a construir a pessoa que ele quer ser da maneira que ele deseja, ou ele volta atrás para descobrir quem ele é. Então é um conflito assim muito fora do normal, uma coisa não muito comum nos livros, né? Porque além dos conflitos do mundo externo, ele tem esse conflito interno que vai refletir do lado de fora. Então, conhecer o passado ou construir um futuro independente. Essa é a premissa principal do primeiro livro, né? Aí os outros vão ter uma temática um pouquinho diferente. E é como eu falei, né? Reflete um pouco da minha vida. Então, tem muito a ver com o que tem acontecido comigo nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos. E, de alguma forma, eu consegui misturar isso com o gênero que é o meu xodó, que é a fantasia. E eu fico muito, muito feliz de poder ter conseguido fazer isso. E espero que outras pessoas possam se identificar da mesma maneira que eu me identifiquei. Samuel, muito obrigado pela participação, meu caro, valeu de coração, sempre é muito, muito bom conversar com você, que você continue sendo esse jovem inteligente, dedicado e ali persistente no que você quer, né, que o fruto do sucesso é a persistência e o trabalho, né, e você tem os dois, e o talento, né, então você tem os 3 ingredientes para chegar lá tranquilamente. Sim, com vergonha, pessoal. E você já está trilhando isso. Então, que você continue sempre assim, meu caro. E você que está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Pelo canal Literal Web, esse aí foi Samuel Campos Noia, jovem escritor. Você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, né? Deixa aí seu comentário para que depois o Samuel possa ver, possa retribuir, né? E até a próxima. Semana que vem tem mais entrevistas, mais Literal Web
aí para vocês. Valeu, pessoal. Obrigadão.